A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou comentar aqui a lição número 10 da revista CPAD, a lição aí que traz como título Só o Evangelho muda a cultura humana. Essa lição aqui, ó, provavelmente você já deu uma estudada, se não estudou, pode assistir esse vídeo e depois se aprofundar. E a ideia aqui desse vídeo é nós destacarmos alguns pontos aqui dessa lição, tentar resumir um pouco, de forma assim que o vídeo não fique muito longo e vá direto ao ponto. E tente também aqui, eu vou tentar tirar algumas dúvidas do pessoal que entrou em contato comigo, com dúvidas com relação à lição. Só para situar você dentro desse contexto aqui do EBD em Foco desse vídeo, é que nós postamos 2 vídeos toda semana, um vídeo é postado na segunda-feira, comentando a lição tópico a tópico, seguindo todo o passo a passo da lição. E esse outro vídeo é o vídeo de destaque, onde eu tiro dúvidas e destaco alguns pontos. Então você pode assistir os 2 ou pode assistir somente um, não tem problema, tá? Só para quem está chegando agora, ficar achando, não falou de toda a lição, é porque já tem um vídeo com toda a lição. Então a gente vai abordar aqui, e recebi algumas dúvidas do pessoal aí que tem o WhatsApp, inclusive você que está me assistindo agora, pode pegar o WhatsApp do EBD em Foco na descrição desse vídeo, salva aí EBD em Foco, e toda semana, antes da sexta-feira, você pode me mandar uma mensagem, fique à vontade, olha, no vídeo de destaque fala de tal coisa assim assim, baseado na lição de adultos, futuramente vamos fazer de jovens também, mas né, de adultos, estudei a lição, estou com dúvida em tal ponto, pode mandar mensagem, fique tranquilo, a gente vai anotar e aí a gente pode abordar aqui ou não, claro, depende muito da pergunta. E nesse caso desse vídeo, né, eu peguei algumas perguntas e perguntaram várias coisas sobre a questão da cultura da lição em si, principalmente com relação à pregação do Evangelho e tudo mais. O Evangelho tem que mudar de fato uma cultura. E outras perguntas como comentar sobre Gênesis 6, lá dos gigantes, os nefilins, os filhos de Deus com as filhas dos homens, enfim. Essa questão de Gênesis aí, eu vou ver se eu falo no final, porque eu não vejo isso como algo relevante para essa lição. É o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que levar para a sala de aula algo mais prático. Aproveitar que a gente está falando de cultura e trazer alguns questionamentos, né, como deve ser o posicionamento do cristão com relação à política, à sociedade de forma geral, em relação a todo tipo de expressão artística, como música, filmes, dentre cinema, enfim, né? Será que o cristão pode ouvir uma música secular? Será que o cristão pode ler um livro secular? Será que o cristão pode se envolver com as festas, às vezes, da cidade, que envolve questões culturais de arte secular? Ou será que o cristão tem que se afastar disso por completo? Então eu vou focar mais nessas questões bem práticas da vida do cristão. A gente tem que falar disso. A gente sabe que a igreja, a Assembleia de Deus, principalmente, tem uma cultura diferente e em alguns lugares muda também. Se a gente olhar a Assembleia de Deus há 20, 30 anos atrás é diferente da Assembleia de Deus hoje. Então tudo isso tem a ver com cultura. Então é um momento de nós trazermos esses questionamentos e aprender um pouco com nossos erros e acertos do passado também, refletir sobre isso, né? Então eu vou focar mais nisso, talvez no final eu fale um pouco de Gênesis 6, só para esclarecer um pouco essa questão aí que está na lição também. Eu deixei disponível no site do EBD em Foco, além do nosso conteúdo normal que a gente tem lá toda semana, que é um subsídio PDF, áudio e vídeo, e os slides em PowerPoint, a gente tem lá esses 4 conteúdos, toda semana eu coloquei um conteúdo extra, que foi um livro que fala do cristianismo e a cultura. Claro que não vai dar tempo de você ler esse livro todo, mas é bom você baixar ele aí. E tem também um artigo do Franklin, que eu vou usar aqui nesse vídeo, e mais um trecho de um livro que fala também desse tema, que dá para você ler até domingo para preparar a sua aula. Então vamos lá, né? Tudo isso está na descrição do vídeo, basta você clicar. Se você já estiver dentro do site do EBD em Foco, vai em conteúdo extra que você vai encontrar também. Então vamos lá. Primeiro, definir cultura, né? A questão da definição de cultura. Eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi algumas pessoas falando que tem mais de 167 definições de cultura. Então não é um tema fácil de definir, uma palavrinha fácil de definir. Então isso traz uma certa complicação para quem vai ministrar a aula, né? Para tentar sintetizar o que é cultura. Então, dentre as definições que eu vi, eu peguei assim algo que tem a ver com a nossa lição de forma bem simples. Na nossa lição tem uma definição, mas eu vou apresentar aqui um contexto mais geral. A palavra colere, acho que é colere que fala do latim, significa cuidar de, tomar conta de. Eu fiz algumas anotações aqui.
Então, por exemplo, quando a gente fala assim, agricultura é tomar conta da terra, né? Floricultura é cuidar das flores, piscicultura é cuidar dos peixes. Então, quando a gente fala de cultura, estamos falando de transformar a natureza ou cuidar da natureza. E quando falamos de cultura de forma geral envolvendo o ser humano, a gente fala também da transformação da natureza humana. Então a cultura envolve tudo que é produzido, cuidado e cultivado pelo ser humano, seja isso um caso da terra, das flores, dos peixes, né? Ou pode ser também com relação ao comportamento do ser humano, seus interesses, seus hábitos, sua língua, sua vida artística de forma geral. Então isso envolve uma questão aí da nação, de um grupo de pessoas. Então a cultura sempre está falando de comunidade. Então toda comunidade, todo grupo de pessoas vai ter as suas características específicas, valores, atitudes, crenças, costumes, tipo de comida, tipo de roupa. Então muda de pessoa para pessoa. E aí, quando a gente fala da cultura e o cristianismo, surgem alguns questionamentos, como eu falei no começo. Será que o cristão tem que se envolver na cultura de forma geral? Né? Ou ele tem que se afastar da cultura porque toda cultura é demoníaca, é caída, é pecaminosa e eu não devo me envolver com nenhum tipo de expressão cultural, eu tenho que criar agora, viver uma nova cultura. Então, se eu sou crente, será que eu posso ou não ouvir música secular? Né? Será que isso pode? Então, vem alguns questionamentos aí nesse sentido. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o conteúdo que eu pesquisei do artigo do Franklin. O Franklin, ele é um pastor, ele acho que é presbiteriano, enfim, deixa eu ver aqui, só para situar você, né, fala assim, o Franklin Ferreira é bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie, mestre em teologia pelo Batista do Sul, né, diretor do seminário Martin Bucer, é consultor acadêmico da editora Vida Nova, né. Eu sei que ele é vinculado à igreja presbiteriana, não sei se ele abriu o ministério dele próprio, né, então ele é calvinista, mas não se preocupe que aqui a gente não vai abordar a questão do lado dele, pensamento calvinista dele, não é bem isso. Tá? Esse artigo está disponível para download no link que eu falei. Ele só coloca aqui, ele fez uma pesquisa e eu vou citar aqui, que eu achei bem interessante. 5 posicionamentos que os cristãos têm com relação à cultura. Tá? O primeiro posicionamento é o cristão contra a cultura. Então esse posicionamento é um posicionamento mais radical, dizendo o seguinte, que a partir do momento que alguém se converte, toda a cultura deve ser abandonada. Tudo que envolve do mundo, tudo relacionado às coisas do mundo, não deve ser mais praticado pelo cristão. Então, tipo assim, a natureza é caída, é pecaminosa, é satânica e eu não devo me envolver em nada. Agora eu tenho que criar um novo estilo de vida completamente diferente do que eu vivia antes, completamente diferente do mundo. Então não é só uma questão de abandono do pecado em si, mas é abandono de todo tipo de prática que envolve algo secular, né, que diz que é mundano e aquilo não deve ser praticado pelo cristão. Esse posicionamento ele não é aceito pela maioria dos teólogos. No entanto, ele já aconteceu muito na prática e acaba acontecendo. Como eu falei no começo, a gente tem que refletir um pouco sobre a nossa igreja há muitos anos atrás. Então a gente vê que antigamente o crente da Assembleia de Deus, quando ele se convertia, ele mudava o jeito de vestir completamente. Ele não jogava mais bola, ele não podia jogar bola, assistir futebol, isso era proibido, ir no cinema, nem pensar, a televisão era pecado. Então quase tudo era pecado, porque mudava por completo. Então abandonava todo tipo de relacionamento com a cultura, porque tudo aquilo que envolvia aquela sociedade era considerado pecaminoso. E aí o cristão ele tinha que viver agora como se fosse um gueto, algo fechado. Agora nós temos a nossa própria cultura. Então era meio que vivia separado realmente da comunidade como um todo. Então esse tipo de posicionamento, ele do meu ponto de vista, ele é muito prejudicial para o cristianismo, para falar de Jesus, para ganhar almas. Então a gente as igrejas que vivem isso hoje, as pessoas que praticam esse tipo de comportamento hoje, ela tem dificuldade às vezes para evangelizar, para se relacionar, porque para ela tudo é pecaminoso e só a cultura criada no meio evangélico é a correta, é a certa. Então esse cristianismo, o cristão contra a cultura, o cristianismo que é totalmente contra a cultura, ele acaba sendo um posicionamento muito radical e que eu vejo hoje que não é aceito pela maioria dos teólogos e dos pastores. O outro posicionamento é o cristão da cultura. Então, nesse caso aqui, já é uma mistura. Quando o cristão ele se envolve com a cultura de forma plena, a ponto de não conseguir diferenciar quem é cristão, quem não é cristão, porque o cristão ele está dentro da própria cultura.
Então esse posicionamento também não é um posicionamento talvez aceito por muitos, mas acontece desse posicionamento ser aceito por alguns. Então envolve aqui, nessa questão toda, é que o cristão da cultura seria assim, o cristão, ele, por exemplo, ele pode ser cristão, mas ao mesmo tempo ele pode ser um cantor de funk, de reggae, de rock, de qualquer outra coisa e viver uma vida totalmente, praticamente igual ao que ele vivia antes, envolvido de forma completa na cultura, sem se preocupar com mais nada. Seria mais ou menos isso. Tá, o terceiro ponto, o terceiro tipo, né? O cristão acima da cultura. Nesse caso aqui, seria colocar o cristão, no caso, a cultura cristã, como sendo superior à cultura do mundo e impor essa cultura cristã no meio mundano de forma geral. Então seria meio que um governo totalitário, totalmente teocrático, onde iria impor sobre as pessoas um pensamento cristão, porque a cultura cristã ela é superior, então tudo tem que se curvar diante da cultura cristã. Então seria o cristão acima da cultura, onde ele estaria fazendo, meio que forçando a comunidade como um todo seguir essa cultura. Por exemplo, um exemplo aqui que está nos dias de hoje. Não me entendam mal, não estou falando nem a favor nem contra o governo. A ministra Damares, por exemplo, trouxe um projeto de abstinência sexual para resolver o problema da gravidez na adolescência. Então, essa proposta dela é que os jovens realmente parem de praticar relações sexuais, claro, fora do casamento, né, da idade, sei lá, de 10 a 20 anos, seria mais ou menos essa proposta, enfim. Eu não, pelo que eu li, é mais ou menos nessa idade de 10 a 20 anos, mas segundo algumas reportagens, até, enfim, vale para tudo. Tá, esse ponto de vista é um ponto de vista bom? Sim, ele é bom. Ele é bíblico? Sim, ele é bíblico. Realmente segue o ponto de vista cristão bíblico. E é bem interessante e seria excelente se isso acontecesse. Mas não vai rolar. Tá? Impor esse tipo de comportamento da cultura cristã num mundo caído não vai acontecer, a não ser que isso aconteça de uma forma forçada. Mas é muito difícil tentar resolver o problema do pecado com essa mudança cultural. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. Se a pessoa se converter, beleza. Mas isso como uma cultura imposta, eu acredito que não vai acontecer. Pode surtir aí algum efeito, pode acontecer realmente algumas melhorias. Mas eu acho pouco provável que essa cultura que é, né, do sexo somente depois do casamento, a abstinência sexual, sexo depois do casamento, essa cultura ser imposta no mundo caído, pecaminoso, eu acredito que dificilmente vai acontecer algo realmente com resultados válidos. Mas isso é o meu ponto de vista. Mas encaixa bem dentro desse exemplo aqui. O cristão acima da cultura seria mais ou menos nesse sentido de uma cultura ser imposta. O quarto seria o cristão e a cultura em paradoxo. O cristão e a cultura em paradoxo. O posicionamento defendido por Martim Lutero, que dizia o seguinte, que de um lado o cristão tinha, sei lá, uma espada e do outro lado a Bíblia. Então ele vivia nesse dilema, nesse paradoxo. Então ali um irmão vai lá e briga com o outro e dá um tapa na cara do outro. Tá, aí o que ele pode fazer, né? Ele pode simplesmente perdoar o irmão ou ele vai lá na delegacia e denuncia o irmão porque ele foi agredido. Mas e aí, será que convém um cristão levar um outro cristão ao tribunal? Isso não vai pegar mal para a igreja? Então vive esse certo paradoxo. Aconteceu tal situação, eu ajo assim ou eu ajo assim. Né? Então eu me submeto à questão da cultura que eu vivo ou eu deixo isso de mão e sigo 100% a Bíblia e esqueço a cultura. Então meio que um paradoxo. Isso era o que Lutero ensinava sobre essa questão da cultura. O cristão vai viver sempre nessa tensão paradoxal. E por último, o cristão como agente transformador da cultura. Então esse posicionamento aqui, o cristão como agente transformador, é o posicionamento que está na nossa revista, que o escritor aqui adota. Então esse é o posicionamento que a cultura ela é algo bom, é maravilhoso, é de Deus, mas devido ao pecado, muita coisa manchou na cultura. Então o cristão ele vive a cultura, ele se envolve com o mundo, mas ele chega como um agente transformador para tirar aquilo que não presta, aquilo que realmente é pecaminoso. Esse posicionamento foi de Agostinho, João Calvino, John Wesley, Abraham Kuyper. Então vários teólogos adotaram esse posicionamento que o cristão tem que sim se envolver com a cultura, entender que a cultura
de forma geral, tem muita coisa boa. Então a arte, as expressões artísticas, a música, o cinema, tudo isso tem coisa boa, de qualidade, mesmo sendo secular. Mesmo sendo algo secular, mas ali tem algo de Deus ali que pode ser observado, algo de Deus que pode ser aproveitado. Então o cristão ele aproveita isso, o que é bom, aquilo que é pecaminoso ele vai rejeitar e mudar e transformar para algo bom. Um exemplo, um outro escritor colocou aqui no artigo, achei bem interessante, que ele fala assim, ó, perceba que existem muito mais princípios cristãos aí ele coloca a música entre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então essa música é muito conhecida. Então tem princípios cristãos aí, muito mais do que naquela música que fala de vingança com sabor de mel. Então Vingança com sabor de mel é uma música cristã, evangélica. E a outra, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é uma música secular. Mas qual das duas tem mais princípios cristãos? Então a gente traz esse questionamento que nem tudo que é secular é do diabo, nem tudo que é secular é ruim, nem tudo que é secular deve ser rejeitado. Então a gente observa a Assembleia de Deus nos dias de hoje, comparando com há 30 anos atrás. Hoje, a gente entende que o cristão, ele sim deve praticar atividade física, ele pode jogar futebol, ele pode assistir futebol, ele pode torcer para um time. Então isso é algo cultural, é algo da nossa cultura. Né? A gente chega uma pessoa, já pergunta logo, torce para que time? Eu, por exemplo, não gosto muito de futebol, não acompanho futebol. Eu acho um esporte maravilhoso, mas não chego a acompanhar, falta de tempo, enfim. Não torço para nenhum time. Quando as pessoas perguntam para mim que time eu torço, eu falo que eu não torço para nenhum time. Eu acho estranho, tu não torce para nenhum time? Como assim tu não torce para nenhum time? Por quê? Porque na nossa cultura brasileira é comum, é normal torcer para um time. Isso é algo cultural, então eu fico meio que fora da caixa, fico até sem jeito, né? Não sei, eu acompanho aqui o time da cidade, né, e tal, mas assim, é algo cultural. Então hoje o cristão torce para um time, ele vai ao cinema, o crente vai no cinema, o crente tem televisão, ele assina Netflix. Isso era impossível há 30 anos atrás na Assembleia de Deus, porque tinha que abandonar tudo que era cultural. Então você percebe a evolução? Há 30 anos atrás, a gente vivia naquele posicionamento o cristão contra a cultura. Hoje a gente tem uma revista da Escola Dominical que fala que a cultura é boa e que nós somos um agente transformador da cultura. Como que isso encaixa? É uma coisa que a gente tem que entender. Nesse posicionamento, olhando também para a Bíblia, a gente não vê a separação entre sagrado e profano, espiritual e material. Esse dualismo ele não existe na Bíblia. Para o cristão, tudo tem que ser espiritual. Né? A divisão bíblica entre o que é santo e o que está em pecado. Isso aqui é santo, isso aqui está em pecado. Né? E que está em pecado deve ser santificado. Então, se está em pecado, né, deve ser santificado no sentido de que tem que ser abandonado e transformado em algo bom. Mas eu não posso dizer que o fato de eu ler a Bíblia, orar e ir para a igreja é espiritual e o fato de eu trabalhar, praticar um esporte, ir para a academia, fazer outras coisas é mundano. Eu não posso ficar vivendo nesse dualismo. Eu tenho que entender que tudo é espiritual. Então, tudo que eu pratico, que eu faço, tem que ser espiritual. A minha vida tem que ser espiritual como um todo, né? Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. É o que está aqui na lição. Quer comais, quer bebais, façamos tudo isso para a glória de Deus, né? Qualquer outra coisa que fizer, faça para a glória de Deus. Então assim tem que ser. Com relação ao cristão, como eu falei aqui, o cristão ele joga futebol, ele assiste futebol, ele pode ser um jogador de futebol, o cristão vai ao cinema, ele assiste filme secular, ele lê livros seculares, ele estuda coisas seculares, pratica arte secular. Então isso é normal. Aí quando a gente traz para música secular, por exemplo, tem gente que fala, não, mas o cristão jamais deve ouvir música secular. A gente tem que entender o seguinte, se eu posso ler um livro secular, assistir um filme secular, será que eu não posso ouvir uma música secular? Por que que os outros dois eu posso fazer e esse outro não posso? Então a gente tem que ver isso aí. Nem tudo que é secular é pecaminoso. Tem muita música secular que é boa. Claro que tem música secular que faz apologia ao pecado, fala de beber até cair, fala de traição, fala de mentira. Então essa música secular, ela está realmente contaminada pelo pecado, eu não vou ouvir. Mas a música secular que traz uma letra, onde faz algum questionamento, às vezes uma crítica à sociedade, algum comportamento, uma música secular que tem uma letra bonita, de amor, de alegria, de paz, de bondade. Então é uma música secular, mas é uma música secular que tem elementos lá que a gente sabe que vieram de Deus, elementos que são divinos ali. Então eu entendo que Deus, na sua graça comum, a graça para com todos, ele abençoa o ímpio para que o ímpio possa produzir coisa de qualidade, arte de qualidade.
né? E nós, como cristãos inseridos nessa comunidade, nós podemos sim desfrutar de tudo que envolve a cultura do nosso meio, a arte do nosso meio, a música, a política. Nós temos que nos envolver, afastar aquilo que é pecaminoso, mas, né, saber viver como um cristão, mesmo numa sociedade corrompida, e como um agente transformador da cultura, não para abafar a cultura do mundo e impor a nossa cultura, não, mas para transformar a cultura, tirar aquilo que é pecaminoso. Com relação ao evangelismo, quando um povo recebe um missionário e tem a sua própria cultura, será que o cristão tem que impor a cultura cristã e mudar por completo? Não, não tem necessidade disso. Tem que tirar aquilo que não presta. Então, William Carey, eu sempre me atrapalho com o nome dele, acho que é Carey, né? William Carey. Vou colocar assim. Ele foi um grande missionário chamado Pai das Missões Modernas que evangelizou lá na Índia. Então, lá na Índia, ele chegou numa sociedade que não tinha escolas, que não tinha igrejas, que tinha um ritual lá muito estranho, que era quando morria o homem, a viúva era queimada junto. Então, esse tipo de cultura, essa atividade, né, dessa cultura específica de queimar uma mulher viva com o marido que morreu, era algo totalmente contrário à vida, algo pecaminoso. Então ele conseguiu fazer o povo abandonar isso, parar com isso, e construiu escolas, ensinou muita coisa. Então ele foi um agente transformador daquela cultura. As pessoas continuaram vivendo do jeito que elas viviam, mas abandonaram tudo aquilo que era pecaminoso e melhoraram de vida. Então ele causou essa mudança naquela sociedade. E aqui algumas dicas com relação ao que pode ou não acontecer. Então, quando chega numa sociedade diferente, que tem algumas coisas como idolatria, infanticídio, que é matar criança, canibalismo, vingança, mutilação física, prostituição ritual, isso tem que ser abandonado, porque é totalmente contrário à vida e contrário ao evangelho. Agora, tem alguns costumes que podem ser mantidos de forma temporária. Por exemplo, uma sociedade onde é permitida a poligamia. O homem pode casar com 2, 3, 4 mulheres. Aí essa pessoa se converte ao cristianismo, ela aceitou Jesus como Salvador. Ele tem que abandonar as mulheres? Então, muitos missionários fizeram isso. Chegava numa sociedade onde o homem podia casar com várias mulheres, aí ele se convertia, agora você tem que largar suas mulheres. O que acontecia? As mulheres que ele largava ficavam na pobreza, na miséria, iam se prostituir e tinham uma vida totalmente desgraçada. Por quê? Por causa de uma cultura imposta. Ah, é pecaminoso, é pecaminoso. Sim, é pecaminoso. Mas o que os missionários fizeram depois? Vamos manter isso nessa geração e na próxima geração isso não mais vai acontecer. Então é um costume que vai ser mantido por uma geração. O homem é casado com 2, 3 mulheres, se converteu, ele continua casado com elas. Não tem jeito, é a cultura. Mas na próxima geração isso não vai mais acontecer. Então isso é uma atitude que os missionários tomaram para resolver alguns problemas. Escravidão, por exemplo. Escravidão pode ser algo cultural de uma sociedade. Mas o cristianismo pode conviver com a escravidão, como aconteceu na igreja primitiva. No entanto, depois deixou de acontecer. Enfim, alguns outros costumes não são relevantes, né? Como, por exemplo, vestimenta, mulher só pode vestir saia, homem só pode vestir calça, mulher não pode usar brinco, o homem não pode ter o cabelo comprido, a mulher não pode cortar o cabelo. Esse tipo de comportamento, às vezes é cultural e tem numa igreja e chega um pastor novo e quer mudar, não precisa mudar. Isso aí dá para relevar, não é algo que vai mudar o evangelho por completo. Então é algo irrelevante. Enfim, então tem algumas situações, cada caso é um caso, em cada cultura tem que ser respeitado algumas coisas, alguns posicionamentos. Já vi uma história de uma missionária, 2 missionárias parece, que foram para um local que elas tomaram suco de limão e todo mundo começou a falar mal delas porque elas estavam tomando suco de limão. E aí depois elas descobriram que suco de limão lá tinha propriedades afrodisíacas. Então se alguém estava tomando suco de limão, estava com outras intenções pecaminosas, né? E aí elas descobriram isso e pararam de tomar suco de limão. Então é algo cultural, mas tipo, tem pecado no suco de limão? Não, não tem. Mas naquela sociedade seria algo ruim, até mesmo pecaminoso pelo mau exemplo que elas estariam trazendo em tomar algo afrodisíaco de acordo com o pensamento deles. Então a gente tem que ver essa questão da cultura, o evangelho mudar a cultura, mas abandonar aquilo que de fato é pecaminoso. O que não é pecaminoso,
fica ali como algo a ser praticado e vivido por todos, né, na sociedade, crentes e não crentes, certo? Então, eu acho que o conteúdo da lição seria esse, né, até aqui tentar abordar. Aí, claro, você que vai ministrar a lição, né, você pode abordar essa questão, né, que entra aqui da lição da cultura do erotismo, do homicídio, tá aqui no tópico 2 da lição, né? Fala do homicídio, da cultura do consumo irrefreado, abordar isso de forma mais completa. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, só falar um pouco dessa questão de Gênesis 6, né, que alguns falam assim, quem eram esses filhos de Deus e tudo mais. Existem vários posicionamentos em relação a isso. Tem um posicionamento que vai dizer o seguinte, que os filhos de Deus de fato eram anjos, ou criaturas celestiais, enfim, que de fato se relacionaram com as mulheres e geraram gigantes, ou homens fortes e valentes. Alguns vão dizer que esses filhos de Deus não eram gigantes, na verdade eram os filhos de Sete, a descendência de Sete, que foram fiéis a Deus, e os outros, as filhas dos homens, seriam os descendentes de Caim e outros filhos de Adão e Eva que se corromperam por causa do pecado, e aí estava tendo uma mistura desses dois povos e corrompendo aqueles que eram fiéis a Deus. E por isso Deus enviou o dilúvio. Tá? E outro posicionamento vai dizer que, na verdade, ali, essa história é, na verdade, algo mitológico. Na verdade, existiam mitologias da época que falavam de anjos, criaturas de Deus, que se relacionavam com os homens, gerando gigantes. E aí o escritor da Bíblia, no caso aqui Moisés, registrando isso, na verdade ele vai colocar assim que citar essa mitologia e para falar mais ou menos assim, da mesma forma que nessas mitologias falam dessa abominação, vocês estão vivendo essa vida de pecado. É mais complexo esse ponto de vista, porque coloca essa passagem como sendo uma passagem mitológica e não algo realmente que estava acontecendo. Segundo os defensores desse ponto de vista, é só para ilustrar a pecaminosidade do povo daquela época, que de fato isso não estava acontecendo. Então, dentre esses três pontos de vista, eu fico com aquele ponto de vista que fala dos filhos mesmo de Sete, descendentes de Sete, que eram fiéis a Deus, que começaram a se envolver com os infiéis, e aí essa mistura acabou corrompendo toda a terra. Tá? É como se uma cultura tivesse influenciado, uma cultura totalmente pecaminosa, estivesse influenciando uma cultura que era fiel a Deus, e a que era fiel a Deus foi corrompida por essa pecaminosa, e aí por isso veio o dilúvio. Então seria esse o pensamento que é defendido pela não sei se é a maioria dos teólogos, mas os teólogos mais assim, assembleianos, presbiterianos, acabam aceitando um pouco mais essa visão, né? Os filhos de Deus não são anjos, não são seres celestiais, mas são humanos mesmo que se relacionaram com humanos, tá? Mas não tem nada nada sobrenatural. Mas enfim, de qualquer forma é uma passagem muito complicada, muito estranha, que eu acho que a gente nunca vai chegar num consenso sobre isso, só quando a gente chegar lá no céu. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui essa aula, que já está ficando muito longa, né? Eu quero fazer algo curto, mas infelizmente eu não consigo. Espero que você tenha gostado, espero que você ministre uma aula bem prática, com conteúdo bem relevante para a sua classe. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp. E não esqueça de baixar o material que eu deixei para download. A paz do Senhor, até a próxima aula.